Demorou, mas chegou. Bora falar dos resultados do segundo TRI de 2025 da Caixa Seguridade, em que os resultados vieram muito fortes. Vamos falar do novo provento e do crescimento que teve em todas as suas linhas de segmentos. E no final eu quero falar se eu vou investir na Caixa Seguridade, se está entre as empresas que eu posso aportar. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Começando pelos destaques. 1 bilhão de lucro líquido gerencial, que foi uma alta de 35% versus o segundo TRI de 2024 e de 21% juntando os 6 primeiros meses de 2025, mas eu já quero fazer um disclaimer logo de cara. O segundo TRI de 2024 foi totalmente impactado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, então esse não seria um bom ponto de comparação e sempre que possível eu quero comparar um pouco mais com o primeiro TRI de 2025 do que com o segundo TRI de 2024, justamente por causa desse detalhe. E a Caixa ainda anunciou dividendos de 960 milhões, que foi um payout na casa dos 92%, 1,4 bi de receita e um ROI realmente fora do comum de 69,6%. É realmente impressionante como a Caixa Seguridade consegue utilizar os canais da Caixa Econômica Federal e a mesma situação acontece com a BB Seguridade, que consegue utilizar muito bem dos canais do Banco do Brasil. E para quem não sabe, hoje a Caixa Econômica Federal detém 80% da Caixa Seguridade e apenas 20% encontram-se nas mãos dos acionistas minoritários, então é zero receio do contrato da Caixa Seguridade acabar e não haver renovação, visto que a Caixa Econômica Federal teria uma perda muito forte no preço das suas ações. E para quem não conhece, a Caixa Seguridade também trabalha com diversos braços de receitas e com diversos parceiros. A Caixa Corretora, a Caixa Vida e Previdência, que tem parceria com a CNP, a Caixa Residencial, que também tem parceria com a Tóquio Marine, Caixa Capitalização com a Icatu Seguros, Caixa Consórcio, também com a CNP, e a Caixa Assistência, com parceria com o Tempo Assistência. Agora já falando do setor de seguros, um novo recorde de prêmios emitidos, 984 milhões de prêmios emitidos no setor habitacional, e hoje a Caixa seria o primeiro lugar de fatia de mercado nesse segmento, salvo engano, terceiro lugar no segmento de previdência. Então foi uma alta de 11,8% versus o segundo TRI de 2024. E 280 milhões de prêmios emitidos no setor residencial, uma alta de 22,1% e uma alta de 10,9 pontos percentuais no índice de renovação residencial. Então esse ponto é muito interessante, visto que dificilmente a gente acaba trocando nossos seguros. Então normalmente a Caixa, além de fazer o reajuste anual, ainda consegue ir empilhando e melhorando ainda mais as suas receitas. 184 bilhões de reservas no quesito de previdências, que foi uma alta de 13,4%, e em seguros de vida, 596 milhões de prêmios emitidos, uma alta de 1,1%. E outro setor que foi recorde de arrecadação, no setor de capitalização, 5,3 bilhões em cartas de crédito de consórcio, uma alta de 41% versus o segundo TRI de 2024. E no setor de capitalização, 436 milhões de arrecadação, uma alta de 31% versus o segundo TRI de 2024. E as receitas operacionais totalizaram 1,3 bilhão no segundo TRI de 2025, uma alta de 0,1% versus o primeiro TRI de 2025 e de 28% versus o segundo TRI de 2024, e um lucro líquido gerencial na casa de 1 bilhão, 35% de alta versus o segundo TRI de 2024 e também 3% de alta versus o primeiro TRI de 2025, e a Caixa saiu de um ROI na casa dos 60%, tanto no segundo TRI de 2024 quanto no primeiro TRI de 2025, para um ROI de 69,6%. E para quem não sabe, o ROI relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, conforme eu havia falado, a Caixa Seguridade utiliza os canais da Caixa Econômica Federal para poder atuar. Então, ela realmente não precisa de tantos ativos assim. Então, acaba que quando o lucro líquido dispara, consequentemente, o ROI tende a ficar bem alto. E falando um pouco do setor de seguros,
que hoje representa 46% do total da margem operacional. E conforme havia falado, percebam que no segundo TRI de 2024, o índice de sinistralidade subiu de uma forma muito elevada devido às chuvas no Rio Grande do Sul e atualmente já se normalizou na casa dos 25% dos prêmios ganhos. E o índice de comissionamento, que considera o custo de aquisição em relação ao prêmio ganho dos produtos, atualmente encontra-se em 21%, e a margem operacional subiu 66% ano contra ano e 1,3% tri por tri. Agora falando do setor de acumulação, que hoje representa 28% da margem operacional, uma alta de 13,1% versus o segundo TRI de 2024, e a Caixa conseguiu crescer em todos os seus segmentos, um destaque para consórcio, que cresceu em 29,6% comparando com o segundo TRI de 2024, e também para o setor de capitalização, que cresceu 21%. E a margem operacional de acumulação, que cresceu 15% ano contra ano e 7,5% tri por tri. E falando um pouco do quesito de distribuição, hoje representa 26% da margem operacional total, sendo 5% do setor de acumulação e 21% de seguros. As receitas de corretagem aumentaram em 7,3% e a margem operacional uma leve queda de 1%. Olhando o primeiro semestre de 2024 versus o primeiro semestre de 2025, uma alta de 1,3%. Falando sobre a corretagem por segmento, comparando com os 6 primeiros meses de 2024, uma alta de 10%, destaque para consórcio, que conseguiu crescer em 57%, e a margem operacional por segmento, que ficou praticamente em linha ano contra ano. Agora falando o índice de despesas administrativas, que relaciona as despesas administrativas dividido pela receita operacional. Então hoje fica em 10,2%, uma queda tanto olhando o segundo TRI de 2024 quanto olhando o primeiro TRI de 2025. E o índice combinado, que é um indicador que mede a lucratividade das operações de seguros, compara os custos operacionais com os prêmios ganhos. E para simplificar, um índice combinado abaixo de 100% geralmente indica lucro, enquanto um índice combinado acima de 100% pode indicar prejuízo. E hoje, nesse quesito, a Caixa Seguridade tem um índice bem tranquilo de 57,6%. Percebam que no segundo TRI de 2024, devido às chuvas e às maiores despesas da Caixa Seguridade, esse índice combinado ficou em 67%, porém mesmo nesse período, a Caixa Seguridade continuou mostrando lucro atrás de lucro. Agora falando um pouco do resultado financeiro e operacional, olhando ano contra ano, um aumento de 35% no lucro e 3,2% tri por tri, e olhando os 6 primeiros meses de 2024 versus os 6 primeiros meses de 2025, uma alta de 21%. E para quem acredita que a maior parte do lucro da Caixa Seguridade vem da sua carteira de investimento, está totalmente enganado. Percebam que 31% do lucro vem da carteira de investimento, vem do resultado financeiro, enquanto 69% vem do seu resultado operacional. E a Caixa conseguiu crescer nos dois quesitos. Isso porque a taxa Selic hoje encontra-se extremamente elevada. Quando a taxa Selic arrefecer, normalmente o resultado operacional das seguradoras tende a ser beneficiado, e se a Caixa Seguridade consegue crescer nesse cenário que é um pouco mais atribulado, imagine quando a taxa Selic abaixar. E mesmo na sua carteira de investimento, a Caixa Seguridade tem conseguido fazer um bom trabalho, principalmente devido à alta da taxa Selic. O yield médio saiu de 10,7% em junho de 2024 para 12,5% atualmente, um destaque para pós-fixado, que cresceu de 24% da carteira para 29%. E a Caixa anunciou proventos aos seus acionistas no valor de 960 milhões, o que equivale a 92% do lucro líquido, e isso daria 32 centavos. E para ter direito a esse provento, você tem que estar com as ações em carteiras no dia 3 de novembro e eles serão pagos no dia 17 de novembro.
E a Caixa Seguridade é quase igual a um fundo imobiliário, paga proventos 4 vezes ao ano, em janeiro, abril, agosto e novembro. E percebam que desde seu IPO, a Caixa Seguridade tem aumentado o valor de seus proventos. Em 2021, pagou cerca de 25 centavos, mais de 60 centavos em 2022, 90 centavos em 2023, mais de R$ 1 em 2024 e para 2025 deve pagar mais de R$ 1,20 por ação. Então esse ponto é muito interessante, que a empresa tem conseguido gerar maiores lucros e tem tido um alto payout. Consequentemente, os dividendos têm aumentado. E um detalhe interessante, no IPO, a Caixa Seguridade encontrava-se cotada por um preço sobre lucro na casa de 20 vezes e desde meados de 2023, a Caixa tem entrado numa zona de preço sobre lucro na casa de 10 vezes e nesse período a cotação subiu quase 100%. E após essa alta na cotação, desde meados de janeiro de 2024 até julho de 2025, a Caixa ficou variando dentro dessa cotação entre 13 e 17 reais e nesse período o preço sobre lucro diminuiu. Isso significa que os lucros vêm aumentando de uma forma exponencial, enquanto as cotações não têm acompanhado. Então isso pode estar se abrindo um bom ponto de compra nesses indicadores. E mostrando um pouco do crescimento que a Caixa Seguridade pode ter para os próximos anos, com um lucro líquido estimado para 2025 de 4,3 bilhões e um payout de 90%, a Caixa deve pagar um dividendo na casa de 9,3% e 10% dos lucros vão ser reinvestidos na própria empresa, com um ROI médio de cerca de 69% a 70%. Isso daria um retorno nominal de cerca de 16%, o que seria IPCA mais 10%. Então, para quem acha que a renda fixa hoje está totalmente atrativa, que tem que colocar tudo lá, está se esquecendo de boas empresas que têm uma rentabilidade ainda maior. E eu ainda acho que a Caixa Seguridade é uma ótima empresa para se investir. Hoje detenho 1.200 ações e não se ancorem nesse preço que a Caixa acabou de passar, de cerca de R$ 13,30, porque atualmente as cotações voltaram aos R$ 13,80. Isso é uma alta muito pequena, de cerca de 3%. Não fiquem ancorados nos preços. Olhem os resultados da empresa, se tem crescido com o tempo, se tem pago bons dividendos, se a perspectiva para os próximos anos também são boas e compre sempre que você conseguir enxergar uma boa margem e se encaixar dentro da sua estratégia. Hoje a Caixa Seguridade com certeza estaria no top 3 de empresas que eu posso investir. E após os resultados do segundo TRI de 2025 e também da Caixa ter mostrado os dividendos que serão pagos em novembro, a empresa subiu cerca de 3,37%, hoje encontra-se na cotação de 13,81 no momento que eu estou gravando o vídeo e aparentemente o mercado nem se animou tanto para a empresa, visto que só nessa cotação a Caixa vai pagar mais de 2% de proventos. Mas me conta aqui, pessoal, você tem investido mais na Caixa Seguridade ou na BB Seguridade? Qual que é a sua projeção e para onde que você vai redirecionar os seus aportes? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.